dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós, nesta manhã, estaremos estudando na Escola Bíblica Dominical, por intermédio aqui do Facebook. Isso. E nesta manhã, nós estaremos falando sobre o terceiro trimestre de 2020, uma edição especial da CPAD, a lição de número 10, que vai dizer: provai se os Espíritos são de Deus. 6 de setembro de 2020. Paz, bom dia, Railda. Bom dia, irmã Ilane Brito. Isso. Não sei se o áudio está bom aí, nós estamos adaptando aqui para poder assim passar essa lição. É uma lição muito sugestiva para os dias de hoje. Inicia o conteúdo da revista, vai falar sobre o livro de Esdras e o livro de Neemias. Então, a lição de hoje, acredito que é de suma importância para o nosso aprendizado, né? E como mesmo diz o tema, provai se os Espíritos são de Deus. A gente vê tantas coisas e muitas das vezes nós erramos por não conhecer, né? E nesta manhã, então, nós vamos aprender um pouco mais sobre dons espirituais, né? Deixa eu aqui convidar minha irmã Mariângela. Não sei se eu vou conseguir marcá-la aqui. Calma aí que eu vou tentar. Isso. Você pode pegar aí a sua Bíblia, ou se você tiver acesso à internet. Na verdade, eu até comprei a lição, mas a lição que eu comprei já era do quarto trimestre. Então nós vamos, neste momento, orar ao Senhor, pedir ao Senhor da sua graça. Senhor, nós estamos na tua presença, te agradecemos por esta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos concede para aprendermos a tua palavra, que a tua palavra venha ser aplicada sobre as nossas vidas. Se nós oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A lição de hoje, lição de número 10, CPAD, vai falar: provai se os Espíritos são de Deus. Uma lição que nós veremos e que precisamos aplicar nos nossos dias atuais, né? Precisamos aplicar nos nossos dias. Existem muitas coisas aí que são proferidas em nome de Deus e que, na verdade, Deus não falou nada, né? Então, existem muitas pessoas até confusas porque não sabem, na verdade, se Deus falou ou Deus não falou. E quando, na verdade, nós vamos aprender nesta manhã acerca exatamente disso, né? De ter esse conhecimento. E esse conhecimento, querendo aqui marcar uma irmã aqui, ó, Mariângela Machado, senão ela não consegue entrar. Marquei ela aqui para aparecer para ela. Isso. Então, o que acontece?
Em primeiro lugar, nós vamos aqui por parte, porque é uma aula de 45 minutos no máximo. A Bíblia vai falar que existe nove dons espirituais, não é? 9 dons espirituais. Aí nós vamos pontuar esses dons espirituais. Primeiro, sabedoria. Segundo, palavra da ciência. Terceiro, a fé, que é o dom da fé. Em quarto, dom de curar doenças. Quinto, dom de milagres. Sexto, a profecia. Sétimo, os discernimentos dos espíritos. 8, variedade de línguas. E 9, interpretação de línguas. Eu vou ficar aqui com o sétimo, que é o discernimento dos espíritos. Para a gente compreender essa lição de hoje, nós precisamos pedir a Deus este dom, que é o dom de discernimento dos espíritos. É um dom essencial e necessário para a igreja nos dias em que nós vivemos. Porque existem muitas coisas no mundo, dentro das igrejas, que as pessoas, na verdade, não conseguem compreender. Por que não compreende? Porque o dom de discernimento do Espírito, ele tanto nos faz compreender as coisas do Espírito e nos faz também compreender a coisa do mundo físico. Então, esse dom vai nos proporcionar a discernir se os espíritos são de Deus ou não, se a profecia é de Deus ou não. Então, esse dom, ele é de suma importância para as nossas vidas. Então, vamos então à nossa aula. O texto áureo da lição está no livro de primeira epístola de João, capítulo de número 4, verso 1. Diz assim: Amados, não creais em todos espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Olha o que o apóstolo João está dizendo. O apóstolo João, ele está, na verdade, nos advertindo, né, sobre os falsos profetas. A irmã, tentando chamar a irmã aqui, Maria Ângela, deixa eu ver se eu consigo chamar por aqui, que ela está me chamando aqui, eu não consigo. Só um minutinho, irmãos. Preciso chamar essa irmã, que ela está lá esperando aqui para participar. Maria Ângela, se alguém conseguir chamar aí, eu ficaria agradecido. Vou tentar aqui chamá-la. Nós estamos aqui no... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minuto. Vou conseguir. Maria Ângela, ela está me chamando aqui por fora. Eu já estou ao vivo aqui, eu não tenho como parar. Tem que mandar o link para ela, senão ela não consegue entrar. Só um minutinho, irmãos. Ao vivo tem disso, né? Eu tenho que compartilhar com ela aqui, ó. Mensagem.
Eu não consegui entrar lá. Aí, ó, consegui mandar. Positivo. Já ela tá entrando aí. Então, o João estava aqui explicando para cada um de nós, já nos advertindo e aconselhando que nós devemos provar todo espírito. Ou seja, não crer em todo espírito. Mas, em primeiro lugar, nós devemos o quê? Provar os espíritos. Então, isso é bíblico, né? Existem pessoas que, infelizmente, nos dias de hoje, aceitam tudo o que é lhe proposto, de repente, numa reunião, num culto, e não para filtrar a profecia que recebe. Então, a Bíblia vai dizer, o texto áureo aqui vai dizer: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se levantado no mundo. Então, vai ser categórico aqui que nós devemos provar os espíritos. Então, você precisa provar para saber se o espírito é de Deus ou não. Então, a Bíblia nos dá respaldo para isso. Entendeu? Então, o dom de discernimento é exatamente para isso. Para você compreender, você está conectado com Deus e você vai saber se aquele espírito ele está falando da parte de Deus ou não. A verdade prática da lição vai dizer: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, só através do dom de discernimento que a igreja conseguirá discernir os espíritos enganadores. Ponto central desta lição vai dizer que o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Por que é essencial para a saúde da igreja? Porque quando nós temos o discernimento espiritual, nós não vamos aceitar qualquer coisa. Principalmente os líderes. Ele tem que enxergar longe, como diz ali, tem a visão de águia, não é? Ele vai conseguir ver, identificar um falso profeta já de imediato. Então, se o pastor ele é o anjo da igreja, não é? Se o pastor é o anjo da igreja, ele precisa ter essa visão de águia. Então, ou seja, esse discernimento de espírito. Então, o objetivo geral da lição é levar os alunos a refletir sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Então, você já pode observar aqui que a profecia ela pode ser julgada sim. Existem muitas pessoas que acham que não podem julgar uma profecia. Não julgueis o profeta, mas sim a profecia. Então, no decorrer da lição, nessa dinâmica, nós vamos entender, né, como funciona. Qual o objetivo específico? Né? Destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Destacar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, salientar que devemos julgar as profecias, mostrar por que devemos julgar a profecia e pontuar como devemos julgar a profecia. Então, a leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 6, do 10 ao 14, primeira carta ao Tessalonicenses 5, 20 e 21, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Nós vamos fazer a leitura aqui, então,
rapidamente, se você tiver a sua Bíblia aí, no livro de Neemias, capítulo de número 6, do verso 10 ao 14. Olha o que diz. Vamos lá. Olha a liderança de Neemias. Vamos lá. Entrando eu em casa de Samaías, filho de Elaquias e filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Resposta de Neemias, olha o que diz. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? Neemias perguntou: e quem há como eu que entre no templo e viva? Olha só. De maneira nenhuma entrarei. Olha só. Duas coisas o inimigo queria ali: que ele se acovardasse, que ele fugisse. A questão ali era colocar medo, colocar pavor em Neemias. Então, naquela época, só o sacerdote poderia entrar no templo. Não é? Então, se Neemias entrasse no templo, né, ele estaria errado, porque só o sacerdote poderia entrar no templo. Verso de número 12. E conheci, e eis que não era, olha só, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Olha só. Não, vamos ler isso aqui de novo. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim. Portanto, Tobias e Sambalate o subornaram. Então não era Deus que estava falando com Neemias ali. Essa profecia foi usada para enganar. Então, olha o que diz, verso 13. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que não tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Olha só. Aí, verso 14 ele diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa, Noadias, e dos mais profetas que me procuraram atemorizar-me. Olha o que diz o texto. Aí nós vamos observar o que estava acontecendo com Neemias. Agora vamos lá em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Olha o que diz o texto. Não desprezeis as profecias. Ninguém aqui está sendo contra a profecia, pelo amor de Deus. Porque às vezes quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, muitas pessoas acham que estamos sendo contra a profecia. Não, até porque a Bíblia vai dizer que sem a profecia a igreja se corrompe, não é? Então lá em 1 Tessalonicenses, né, Paulo estava dizendo: não desprezais as profecias. Mas no verso 21, ele vai dizer: examinai tudo. Olha o que diz o texto: examinai tudo, retende o bem. Olha aqui. Aí nós vamos lá
em 1 Coríntios, nós vamos ler aqui no 1 Coríntios 14, 29, e falem 2 ou 3 profetas e os outros os julguem. Aqui Paulo está falando sobre a ordem no culto, certo? Então, Pai do Senhor, Lázaro Silva, Deus abençoe. Então vamos lá. Então, nós vamos adentrar na lição. E nessa lição aqui, nós temos 5 pontos. E nós precisamos aqui resumir o máximo possível. É uma lição maravilhosa. Vamos lá. Bem rápida, não? Proporcionar uma rápida, bem rápida, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto da lição. Aqui, ó. Primeiro ponto. Cuidado com os falsos profetas. Esse é o primeiro ponto da lição. Vai dizer aqui a revista: os samaritanos observavam que os judeus davam muito mais valor à palavra dos profetas. Olha só, hein? Eu queria pontuar aqui, nesse primeiro tópico, que hoje não é diferente. Hoje também não é diferente. Existem muitas pessoas que, infelizmente, eles dão mais valor uma profecia do que propriamente dito a própria palavra de Deus. E quando a Bíblia ela vai nos advertir dizendo que a maior profecia é a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui, ó, os profetas Ageu e Zacarias, né? Eles foram diante do povo, né? Enquanto a obra, os muros, a obra de Jerusalém ficou parada aproximadamente 15 anos, segundo os historiadores, né? E Tobias e Sanbalate começaram então a subornar. Nós lemos aqui no começo, Sanbalate e Tobias usaram alguns profetas na intenção de quê? Subornar, né? Entre eles, a profetisa Noadias, né? Tá aqui, a fim que viesse subornar. Ela foi subornado para poder enganar Neemias. Ela foi usada por Sanbalate e Tobias. Então, muitas profecias, eu posso dizer com categoria, não são de Deus. Porque Deus, ele não vai contra a sua palavra. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas que de repente vai acompanhar essa EBD depois e vai se identificar. Pessoas que receberam profecias no passado, dizendo que profeta dizendo que Deus ia fazer isso, ia fazer aquilo, e quando na verdade Deus não falou nada com essas pessoas. Então nós precisamos entender que nós temos o dever de examinar a Escritura. Então, vamos observar aqui o ponto. Neemias 6,10, Neemias vai dizer, quando ele recebe aquela afronta, ele vai dizer, homem como eu fugiria? É o que Neemias disse. Então, ou seja, Neemias não era o tipo daquela pessoa que viesse fugir, pelo contrário. Neemias tinha um discernimento de Deus para poder prosseguir. Então, depois, no segundo ponto, o comentarista vai dizer assim, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Todo crente
todo crente, ele tem o direito e o dever de examinar a profecia que recebe. Existem muitas pessoas que, infelizmente, não examinam. Porque a profecia, ela tem 3 finalidades. Ela exorta, consola e edifica. O que nós temos recebido nos dias de hoje, de profecia só de bênção, meu irmão, não está no gibi. Então nós precisamos entender que a profecia, ela tem uma finalidade. E a finalidade é essa: exortar, consolar e edificar. Então, esse negócio, mas eu não posso julgar a profecia. Não, esquece isso. Você pode, ou você, melhor dizendo, você deve julgar a profecia, sim. Então, vamos lá. A profecia que veio contra Neemias foi dizendo para ele fugir, né? Em primeiro lugar, ele estranhou a ordem para fugir. Em segundo lugar, está aqui no segundo tópico, tá? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo. Olha só. Então, Neemias, ele com espírito de discernimento, ele discerniu que aquela ordem era uma ordem absurda. Aquela ordem não era pautada pela palavra de Deus. Primeiro, ele não tinha direito de fugir. Segundo, ele não tinha autonomia para entrar no templo, porque ele não era sacerdote. E por fim, nós vamos ver aqui, assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era Deus quem falava com ele. Olha só. Então, Neemias, o que? Analisou aquela profecia que ele recebeu. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero ensinar nesta manhã, não é? Que nós temos esse dever, nós temos esse direito, melhor dizendo, nós temos essa obrigação de examinar essa profecia e reter o que é bem, que é o bom. Então, eu já vi exemplo, vou te dar um exemplo, né? Vou aplicar. Uma pessoa casada e recebe uma profecia: eis que eu vou preparar uma nova varoa para ti. Essa profecia é de Deus? Sim ou não? Não. Ah, mas pastor, porque de repente Deus está vendo o problema na vida conjugal, está vendo a provação que essa irmã está passando, que esse irmão está passando, mas é de Deus? Se a Bíblia vai dizer que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, irmão, são coisas que nós temos que analisar, observar, examinar a Escritura e colocar em parte aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Então, nem toda a profecia que você recebeu ao longo da sua vida cristã, ela é de Deus. Então, foi como exemplo que eu te dei: você é casada, ou você é casado, recebe uma profecia que Deus está preparando uma bênção, uma nova bênção para você. Essa profecia não é de Deus. Ah, pastor, não é de Deus porque aí você quer que esta profecia seja de Deus, é diferente. Mas como que Deus vai preparar uma nova pessoa para você se o casamento, que é uma entidade feita por Deus, na verdade, é para ser levado até a que a morte nos separe? Então, mas é você que quer que isso aconteça. Mas Deus está longe dessas coisas. Então, muitas pessoas colocam Deus, né, no meio de situações que ele não está nem aí. Mas isso por quê? Por que, pastor, isso acontece no nosso meio? Isso acontece exatamente por falta de conhecimento. Aí o texto bíblico vai dizer: o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, julguem, venham examinar.
escuta o que eu vou dizer para você. Nenhuma profecia que vem de Deus, ela vai quebrar princípios bíblicos. Não. Porque Deus, ele não pode, Deus não tem duas palavras, irmão. Deus não. Deus não pode ir de inconformidade com a sua própria palavra. Então, ou seja, a profecia, ela não pode ir de encontro à palavra de Deus. Como que eu vou entender se a profecia é de Deus ou não? Simples. Nenhuma profecia que é verdadeira pode quebrar o princípio da palavra de Deus. Nós julgamos a profecia. Como que eu vou julgar a profecia? Pastor, mas como que eu vou saber isso? Primeiro ponto, nós falamos sobre discernimento de espírito. Segundo ponto, né? Qual é a base? Qual é a base para me julgar a profecia? É a palavra de Deus. É por isso que eu insisto e persisto que você venha estudar a palavra de Deus. Porque só através do conhecimento da palavra que você vai ter a base para julgar qualquer tipo de profecia. A gente não pode julgar a profecia. Ah, não, eu estou julgando a profecia porque eu gostei. Né? Vou julgar a profecia porque se identificou comigo. Tem pessoas que é assim, não, eu me identifiquei com a profecia. E tem pessoas de tudo que é tipo hoje. Existem pessoas que só tomam decisão através de uma profecia. Né? E aí, essa situação fica uma situação, chega numa situação insuportável. Por quê? Porque a pessoa crer mais em a profecia que sai da boca de um profeta do que na própria palavra de Deus. Se a Bíblia vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, se a palavra de Deus que é a nossa bússola, meu irmão, nós não podemos viver. Tem pessoas que só vivem de profecia. Tem pessoas que só vivem de visão, revelação. E isso aí sabe por quê? Porque não quer ter o trabalho de estudar a palavra. Permita-me te dizer uma coisa. Se nós queremos saber a vontade de Deus, nós não precisamos procurar profeta. Para saber a vontade de Deus, nós precisamos examinar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu sei que essas informações não proporcionam grande expectativa nas pessoas. Mas muitas pessoas, infelizmente, só vivem atrás de profecias. Se você quer saber, é o que diz a palavra do Senhor, se você quer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, busque a palavra de Deus. É simples. Porque sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Através de profecias? Lares sendo destruídos. Casamentos sendo destruídos. Como eu já dei um exemplo. Não, Deus está preparando uma nova varoa para ti. A poder no sangue de Jesus. Por quê? Porque essas profecias não têm base bíblica. Essas profecias, eu posso ser bem categórico em te afirmar, não é de Deus. E aí, as pessoas estão fazendo o quê? As pessoas, infelizmente, vão se deixando levar. E isso começa a enraizar no coração das pessoas. E as pessoas, não é Deus que quer aquilo, mas é a pessoa que quer. Como que eu vou ter o discernimento? As profecias são dadas por Deus para exortar, edificar e consolar. Se a profecia não tiver esses três quesitos, meu irmão, julgue a profecia. Porque tem gente, infelizmente, tudo que vai fazer procura o profeta.
estou dizendo, olha, no Antigo Testamento, os profetas eram consultados, né? Eram consultados para saber se era para fazer, se Deus queria que fizesse ou não, porque Deus só se revelava aos profetas, né? Rei, sacerdote, profeta. Agora, o que tem de gente hoje que para tomar uma decisão, não, eu vou lá na casa da irmã fulano de tal, que ela vai orar por mim, Deus vai usar ela. É assim que funciona hoje. Não, eu vou na casa do irmão fulano de tal, porque ele vai orar por mim e Deus vai usar ele. Irmão, para tomar uma decisão na sua vida, para tomar uma decisão na sua casa, ore ao Senhor, busque a Deus por intermédio da palavra. E eu tenho a certeza que você será orientado, será direcionado por intermédio da bússola, que é a palavra de Deus, irmãos. Então, nós precisamos entender. Ah, mas pastor, Deus fala por profecia? Sim, Deus continue falando por profecia. Mas não é uma regra. Ah, irmão, eu tenho que tomar decisões por intermédio de profecia. Quantas pessoas perderam tantas coisas por causa de profecia? Quantas pessoas perderam casamento? Quantas pessoas perderam relacionamento por causa de profecia? Porque não respaldaram a sua caminhada cristã na palavra. Então, por favor, meu irmão, para com esse negócio de ficar andando atrás de profeta. Quantos profetas aí vaidosos? Tem profeta que é até arrogante, que acha que Deus só fala através pela boca deles. Não, meu irmão. Então, não é assim que funciona. Então, nós precisamos entender que as pessoas, muitas das vezes, desavisadas, porque não estudam a palavra de Deus. Então, se você estudar a palavra de Deus, você não vai ser enganado e nem vai ser confundido, porque o espírito de discernimento vai estar sobre a sua vida. Então, não busque as coisas mais fáceis, não, irmão. Meu irmão, relacionamento com Deus requer tempo, requer você sentar, às vezes na calada da madrugada, meditar na Bíblia, buscar a sua vida em oração, tá bom? Não é que, o pastor não crê. Não é isso. Eu creio piamente. Só que nós vemos aqui no primeiro tópico que Neemias, ele viu, ele analisou a profecia e viu que aquela profecia não era de Deus. Deus jamais vai mandar você fazer algo que não está na sua alçada de fazer. E foi isso que aconteceu. Os profetas ali foram subornados para fazer Neemias fugir, para fazer Neemias entrar no templo. E Neemias não podia, naquela época, só o sacerdote podia entrar no templo. Neemias não tinha essa orçada para entrar no templo. Então aquela profecia não era de Deus. É isso que você precisa entender. Tá bom? Vamos lá para o segundo ponto da nossa lição? Vamos lá. Se você está acompanhando aí, está gostando, dá o okzinho aí e continua ligadinho conosco. Segundo tópico, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Isso, tem gente dando joiazinho aí. Então, segundo ponto da lição, você que entrou aí, nós estamos estudando a lição de número 10 da CPAD. Hoje o título da lição é Provai se os Espíritos são de Deus, tá bom? Provai se os Espíritos são de Deus. Então, nós estamos aqui no segundo tópico. Vamos correr aqui por causa do nosso horário, tá bom? Vamos lá, tem a irmã aqui dizendo aqui, isso aí. Vamos lá, vamos comentando, porque a escola dominical é isso aí, é interagir. Vamos lá. Então, segundo tópico, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Então, vamos ver aqui o segundo tópico. No Antigo Testamento, nós vamos observar algumas situações, né, que a Bíblia revela sobre a existência dos falsos profetas. Então, vamos lá. Nós temos aqui, né,
um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel. Vai falar sobre a história do profeta velho e do profeta novo, tá bom? Então vamos lá. Deus deu uma ordem para o profeta novo. Olha lá, vamos procurar aqui a ordem. É porque eu estou sem a revista física, eu tenho que buscar aqui. A ordem de Deus para o profeta novo foi essa. A ordem de Deus para o profeta era que ele... Deus para o profeta era para que ele não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar. A ordem de Deus foi essa. Para ele ir, não falasse com ninguém, nem comer pão e nem bebesse água naquele lugar. Aí o profeta novo encontrou com um profeta velho. O velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado que não é para você voltar para casa. Olha só. O profeta velho mandou um recado dizendo para ele, dizendo, olha, o anjo apareceu e disse para que você não era para você voltar para casa. É para você estar comigo e tomar um café comigo. Aí o profeta novo acreditou no profeta velho. Ou seja, Deus tinha falado com ele, Deus tinha falado com o profeta novo, para que ele não comesse e nem bebesse. Olha a ordem de Deus. A ordem de Deus era essa. Você não comer, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 13, verso 9. A ordem de Deus para o profeta novo era para ele não comer nem beber. Mas o profeta velho chegou para ele e falou assim, olha, um anjo lhe apareceu e falou comigo, que é para você vir aqui, né, voltar para Judá, né, para comer pão na minha casa. Então, o profeta novo ouviu a voz do profeta velho. Em primeira instância, o profeta novo ouviu a voz de Deus, mas depois ele ouviu a voz do profeta velho, que não era de Deus. Você está vendo? Então, olha o que acontece quando a pessoa não tem um discernimento de espírito. O profeta novo, ele recebe uma missão de Deus. Deus estava falando com ele. Só que na volta, no caminho, lá quando ele encontra com o profeta velho, o profeta velho diz que o anjo apareceu para ele. É a história que muitas pessoas estão caindo nessa mesma situação. Você tem orado, você ora, você jejua, você consagra a sua vida, você tem uma vida íntegra diante de Deus. E aí você está lendo a palavra, recebendo as diretrizes de Deus. Ele não vigiou, a irmã falou aqui, ele não vigiou. A pessoa está recebendo, está orando, jejuando, recebendo as diretrizes de Deus, está lendo Bíblia, está sendo direcionado pela Bíblia. E aí, você me desculpa, eu vou ter que falar. Eu tenho que falar isso. E aí, as pessoas vão para alguns tipos de cultos, vai para alguns lugares, aonde está lá em cima, um camarada que de repente tem até a visão, tem até o dom de visão, revelação, profecia, tem até o dom, porque geralmente o dom quem dá é Deus, é indiscutível, isso é inquestionável. Mas essa pessoa vive uma vida do jeito que quer. E aí você que recebeu uma direção de Deus, você começa então a receber outra direção da pessoa do reteté, que essa palavra
é até pesado para mim dizer aqui, mas vou falar assim que é o popular. Não é? Porque vai em busca de uma profecia, quando na verdade está com a profecia na sua mão. Então o profeta novo, ele não vigiou, como disse a irmã aí. Ele não vigiou. E ele dá ouvido, então, ao profeta velho. Irmão, aqui está tudo errado, sabe por quê? O profeta novo, ele ouviu, foi a voz de Deus, então ele tinha que obedecer a qual voz? A voz de Deus, irmão. Aí que está o maior problema. Segundo, ele ouviu a voz de Deus e agora está dando ouvido à voz de anjo. Anjos, eles são ministradores de Deus. Ou seja, Salmo 91 vai dizer: e darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. O anjo está aqui para receber ordem de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que até mesmo se aparecer um anjo do céu e pregar outro evangelho, é um anátema. Então, biblicamente ele não poderia ouvir voz de anjo nenhum. A voz que tem autoridade é a voz de Deus, não é a voz de anjo. Não. A voz do anjo só vai ter autoridade se for vinda de Deus, se for a mão de Deus. Está entendendo o que você é julgar a profecia? Você tem que julgar a profecia. Vou dar um exemplo. Deus fala comigo. Eu sou o pastor da igreja. Eu sou o anjo da igreja. E isso acontece muito nos dias de hoje, que nós vivemos. O pastor, ele é direcionado por Deus. Pelo menos, eu acredito que se você está numa igreja, congregando, seja qual for a igreja, porque você reconhece que aquele pastor é um anjo de Deus. Então, ou seja, Deus fala com o anjo da igreja. E aí, às vezes, o pastor fala alguma coisa, e aí pessoas se levantam dizendo: pastor, mas Deus tem que falar comigo. Isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece nos nossos dias. Pessoas querendo ser o bambambam, achando que Deus tem que falar, a obrigação de falar com ele, porque se não falar com ele, ele não faz. Aí entra na categoria de rebeldia. Então, irmão, se Deus fala comigo uma coisa, isso é uma questão, nós somos seres racionais. Se Deus fala comigo uma coisa, e vai usar, e vem outra pessoa falando uma coisa todo ao contrário daquilo que ele falou, isso é questão de inteligência. Eu vou saber que não é de Deus. Se Deus fala com você algo, ou alguma coisa, foi a história que aconteceu com Neemias. Neemias era copeiro do rei, servia o rei Artaxerxes, sentiu no coração de ir em Jerusalém. Sentiu no coração, ou seja, Deus impulsionou Neemias a ir para Jerusalém para reconstruir os muros. Não é? A cidade lá que estava destruída. Então, quando ele recebe agora uma profecia dizendo para ele correr, para ele fugir, ele analisou. Que Deus é esse? Não. E quando ele recebe a segunda profecia dizendo que era para ele entrar no templo, ele falou assim: poxa, eu não sou sacerdote para entrar no templo. Então, como diz aí, tá na mídia, era uma fake news. Era mentira. Então, nós temos que entender, nós somos seres pensantes. Se Deus está te direcionando algo, se Deus está te direcionando alguma coisa, você precisa permanecer na visão que Deus te deu e não ser levado por profetas ou profecias, melhor dizendo. Então, nós temos essa autonomia para julgar as profecias, sim. Então,
Se Deus falou e depois aparece um anjo dizendo para você ao contrário, você tem que jogar pro terra, senão Deus é maior que o anjo. Acabou. Simples. O profeta novo deu ouvido ao profeta velho. Quando o profeta novo sentou, tomou o café, que não era para ele tomar, não era para ele sentar, tomar o café junto com o profeta velho, ele desobedeceu. Agora se você ler o texto daqui, que nós estamos examinando, está lá no 1 Reis 13, você vai observar que a desobediência do profeta novo gerou um caos para a vida dele, ou seja, gerou a morte, porque ele sentou com o profeta velho, tomou o café, nisso que ele sai, ele é devorado por um leão. Olha a desobediência. Profeta, meu irmão, que não sabe julgar a profecia e entender que realmente Deus falou com ele, ele vai virar comida de leão. Então, no Antigo Testamento, existem mais outros casos aqui, né? Nos dias de Jeremias, depois no caso do rei Josafá, esse caso de Josafá aqui é um caso que vale a pena a gente comentar. Tá aqui, ó, é o C da revista, segundo tópico, parte C. Quando o rei Josafá de Judá visitou Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Olha só. Esse outro exemplo aqui é um exemplo também muito marcante. Tinha muitos profetas lá, profetizando apenas a favor de Acabe. E o rei Josafá de Judá, quando visitou Acabe de Israel, ele olhou aquela situação, viu assim. Qual foi a pergunta de Josafá? Qual foi a pergunta de Josafá para Acabe? Olha o que diz aqui na revista. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Um monte de profeta estava ali profetizando. Você sabia que hoje em dia também existem essas coisas? Irmão. Às vezes você entra em uns cultos estranhos. Tem uns cultos estranhos. Não sei se você já participou de alguns cultos como esse. Culto estranho. Mas pastor, tem culto estranho? Tem. Eu estou embasado no texto aqui. Tem aquele culto que você chega, tá todo mundo pulando, saltando, profetiza daqui, profetiza de lá, e aquela coisa toda, mas você não sente nada. Você não sente nada. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Irmão. Não tem esse negócio. Tem gente que acha que... Não. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, quando você chega em um lugar, quando você chega num lugar e você tem um discernimento de Deus, foi o que eu falei, um dos 9 dons. Eu falei no começo, você que não pegou aí, são os 9 dons que nós devemos ter. Então, entre os 9, tem o discernimento dos espíritos. Então, quando você chega em um lugar e você não consegue sentir, está todo mundo sentindo, parece que você é um ET. Você está num lugar, todo mundo está sentindo algo que você não consegue sentir. Mas isso é o quê? Discernimento de espírito.
O que existe hoje nos nossos cultos, que mais existe nos nossos cultos hoje, é emocionalismo. Pessoas usadas pela emoção. Aí, pela emoção, fala o que Deus não falou. Fala, profetiza da carne. Ou às vezes conhece a vida da pessoa. Você quer ver uma coisa terrível no culto? Eu estou falando isso aqui, eu falo a verdade. Né? Depois, se não gostou, tudo bem. Se não gostou, aí você vai discutir com Deus. Porque eu falo Bíblia. E nós estamos numa escola bíblica dominical. Existe profeta que não pode ver uma pessoa chorar num culto. Chegou no culto, a irmãzinha chegou no culto. Pronto. O profeta, ele se acha na obrigação, no dever de entregar uma profecia para aquela pessoa. Por incrível que pareça. Infelizmente, nós chegamos nessa condição. Então, irmão, se a Bíblia vai dizer que a profecia não é vontade de homem, mas sim de Deus. Aqui, ó, a irmã está se identificando aqui. A irmã falou assim, ó, já aconteceu comigo. E muitas. Olha só. Então, a irmã se identificando aqui. Isso é bom porque a gente vai interagindo. Isso aqui é EBD, Escola Bíblica Dominical. Então, quantas pessoas, quantos profetas, né? A irmã chegou no culto, chorou, aí vai profetizar para ela. Aí o profeta vai profetizar para ela que Deus vai dar vitória, que Deus vai salvar aquele homem que está maltratando ela, que está fazendo isso, está fazendo aquilo. E às vezes a situação, o estado emocional daquela pessoa está tão abalado que ela começa a chorar mais. Ela não presta atenção no que o profeta está falando para ela. Ela não presta atenção, mas ela está ali lavando a sua alma. Ela está chorando. Ou seja, está tirando um peso, um fardo de si. E quando o profeta diz assim, ó, a minha graça e a minha paz te basta. Aí ela sai dali. Aí se perguntar, o que Deus falou com você, irmão? Não sei, mas eu sei que eu estou melhor agora. São pessoas que vivem procurando profecias. E aí os profetas, a Bíblia, é a Bíblia que vai dizer, tá, irmão? Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Que esses profetas são chamados como os verdadeiros falsos profetas. Porque eles estão falando aquilo que Deus não mandou falar. A profecia não é vontade humana. É o que a Bíblia diz. A profecia é vontade de Deus. Então, quando Deus quer usar um profeta para proferir uma profecia para alguém, Deus vai levar esse profeta até esta pessoa e essa pessoa só vai saber no momento o que Deus quer falar através da boca dele. Então, meu irmão, esse negócio aí, às vezes você chega em um lugar, não tem uma revelação aqui para poder passar. Da revelação passa para a visão, da visão passa para a profecia. Então toma cuidado com isso. Toma muito cuidado. Seja, irmão, tenha a sua vida cristã pautada na palavra de Deus. Vamos lá, que senão eu vou me ater aqui. Então, Josafá, rei de Judá, ele quando chegou lá até Acabe, ele falou assim, ó, não há aqui algum profeta do Senhor? Tinha um monte de profeta lá. Só que aqueles profetas que estavam lá só profetizavam coisa boa para Acabe. E existe profeta assim. O que mais tem hoje dentro das igrejas é isso. Profetas para profetizar coisas boas. Profeta para dizer, olha, eis que estou contigo. Olha a chave de um carro aí na sua mão. Ó, estou te dando, hein? Recebe aí. Mistério. Essas profecias são as maravilhosas. Foi o caso que estava acontecendo lá com Acabe. Só que Josafá chegou, ele não sentiu nada. Josafá chegou, ele não sentiu nada.
Já estourei aqui meu horário. Josafá chegou, não sentiu nada. E aí ele pergunta da seguinte forma: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Aí vieram chamar. Aí vieram chamar o profeta Micaías. É. Josafá não estava sentindo nada. Josafá não estava sentindo nada ali quando os profetas estavam profetizando. Aí o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. E os que foram buscá-lo disseram-lhe: vens aqui, que as palavras dos profetas a uma voz presidem coisas. Ou seja, todo mundo só falava para Acabe que ia dar certo, que ia ser só vitória e que estava tudo bom. E Acabe numa situação difícil. Mas o Micaías profetizava a palavra de Deus. Aí Josafá mandou chamar um profeta de verdade. Aí vamos ver o que o profeta de Deus tem para poder falar. Porque às vezes aquilo que nós queremos ouvir não é aquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas. Nós queremos coisas para poder massagear o nosso ego, massagear o nosso eu. Mas eu falei no começo aqui que a verdadeira profecia, ela vem com a finalidade de exortar, edificar e consolar. Consolar e edificar. Então, se a gente entender que quando somos, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer lá na parte da ceia, quando somos exortados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então é melhor ouvir o que Deus tem para falar do que ouvir profetada. Vamos lá. E aqui teve também outros falsos profetas também, na época de Jeremias, está aqui em Jeremias capítulo 5, né? Nós vamos ver isso. No Novo Testamento também teve falsos profetas. No Novo Testamento. Está aqui, ó. Está aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 20 ao 23, né? Quando foi advertido, Jesus adverteu o anjo da igreja em Tiatira, que por este ter permitido que uma mulher, por nome de Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, né? Que nós vamos observar, né? Tem aqui algo que eu marquei aqui para poder. E nós vamos pular aqui então para o terceiro tópico. E eu vou encerrar essa aula por aqui. Não vai dar aqui para a gente concluir. Não vai dar para a gente concluir tudo por causa do horário, né? Muitas pessoas ainda têm que agitar o almoço. Mas aqui o terceiro tópico vai dizer como devemos julgar as profecias, né? E aqui nós vamos finalizar como devemos julgar a profecia. Primeira coisa que eu falei no começo: discernimento. Discernimento. Ah, pastor, como que eu vou ter esse discernimento? Você vai ter esse discernimento a partir do momento que você parar de ficar correndo atrás de profetas e profecias. Sim. Ah, pastor, quer dizer que a profecia... Não, é boa, maravilhosa. Não existe, meu irmão, não existe nada melhor. Não existe nada melhor você estar passando por uma prova, uma luta terrível na sua vida e você ouve Deus falar com você. Deus dizer pela boca de um profeta: olha, eis que estou contigo, tal. Só que a Bíblia também não vai me dizer isso. Então a Bíblia, a maior profecia, ela é a palavra de Deus. Então, como
devemos julgar as profecias? Discernimento. Discernimento. Quando nós conseguimos o discernimento, nós vamos compreender se a profecia é de Deus ou não. Então, o primeiro ponto aqui do terceiro ponto. Deus quer que a sua igreja, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Eu falei no começo aqui sobre os novos dons. Vou falar de novo para você aqui que chegou aí da poltrona. Olha aqui, ó. Sabedoria, palavra da ciência, dom da fé, dom de cura, dom de milagres, dom da profecia, discernimento dos espíritos, dom de variedade de língua e dom de interpretação de línguas. São os novos dons, né? Eu fiquei aqui nessa aula com o dom do discernimento dos espíritos, certo? Então, sem dúvida nenhuma, todos os dons é de suma importância. Todos os novos dons são de suma importância, tá? Nós temos ciência disso, que todos os novos dons é de suma importância para a igreja. E é importante a gente ter uma igreja que venha ter a manifestação de todos os dons. A igreja de Corinto era essa igreja. E quanto mais dons, eu tenho que deixar bem claro aqui, quanto mais pessoas são usadas nos dons espirituais na igreja, mais problema terá na igreja. Mais problemas a igreja vai ter. Sim. A igreja de Corinto é prova viva disso. Mas é vontade de Deus que nós sejamos uma igreja que todos os 9 dons venham a ser manifestados. Então vamos lá. O segundo ponto aqui vai dizer sobre despertamento renova os dons. Despertamento. Então nós vamos ver aqui. Não vou deixar claro aqui, como diz aqui, ó. Nenhuma mensagem dita como profética está isenta do exame por parte da igreja. Então, meu irmão, qualquer profecia, né? A gente vai fechando aqui. Qualquer profecia, ela deve ser examinada. Ah, pastor, mas foi o irmão fulano de tal, que ainda tem aqueles crentes que dizem assim, não, eu vou no irmão fulano de tal, porque a profecia do irmão fulano de tal não falha. Tem disso ainda. Então, o que acontece? Nenhuma mensagem dita por profecia, né, está isenta de um exame por parte da igreja. Então, nós temos que examinar. Olha o que o comentarista vai dizer. Temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Aí, infelizmente, vou ter que parar por aqui por causa do horário. Então, olha só, temos o direito e o dever de julgar as profecias. Então, você que de repente ao longo da sua vida, não é? Ao longo da sua vida cristã, não é? Você não atentou para isso. Me desculpe aí falar, mas de repente você vivia a sua vida cristã como a Maria vai com as outras. O povo está indo, eu vou. Meu irmão, existe coisas, não é? Que é muito complicado no nosso meio. Eu como um pastor, eu posso explicitar. Eu já fui em muitas vigílias na minha vida. Já fui em várias vigílias na minha vida. E hoje são poucas as vigílias que eu vou, quando vou. Porque, na verdade, as pessoas
não querem mais buscar a Deus. As vigílias, antigamente, era vigília de oração, era vigília de busca pelo Espírito Santo. Hoje as pessoas vão a uma vigília para receber profecias, para receber visões, revelações, e quando na verdade a vigília ela precisa ser direcionada para a gente buscar um abastecimento espiritual para nossas vidas. Então muitas pessoas hoje, infelizmente, inverteram as coisas. Então, e à luz da Bíblia, né, eu termino aqui dizendo que nós temos o direito e o dever de fazer o quê? De julgar as profecias. Não o profeta. Não o profeta. A profecia. Então, se o profeta, não é? O profeta tem uma vida assim, assado. Meu irmão, não quero saber de vida de ninguém. O Deus que nós servimos é o Deus que, quando ele quer falar, ele usou a jumenta. Não usou a mula de balão? Irmão. Deus, quando ele quer usar, ele usa. Deus usou a jumenta. Então, mas o profeta está assim, está assado. Esqueça a vida do profeta. Paulo ele vai dizer que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, esqueça a vida do profeta. Julgue a profecia que o profeta passou para você. Então, retenha o que é bem. Foi o que nós lemos no começo. Retenha o que é bem. E é do bom. É bom para você? Retenha. Faz parte. Tá ali na palavra, você pega. Agora, não está na palavra, exclua. Então, nós vamos terminar aqui essa lição e, embora não deu para a gente poder aqui concluir do jeito que a gente queria, que premeditamos, né? Porque o assunto vai ficando bom e um assunto vai chamando o outro e aí a gente acaba passando um pouquinho, são 10 horas e 12 minutos. Então, o texto áureo da lição, eu termino aqui, eu faço o fechamento aqui usando o texto áureo em 1 João 4:1, que vai dizer: amados, não creais em todo espírito, tá bom? Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, nós temos o direito e a obrigação de provar se aquele espírito é de Deus ou não é de Deus, tá bom? A verdade prática, ela vai nos dizer, ante dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos, através dos dons espirituais, eu errei aqui, dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, irmãos, através de que dom? Através do discernimento dos espíritos. Então, se você, porventura, tem se sentido enganado, se porventura profecias e mais profecias na sua vida não tem se concretizado, começa a fazer diferente a partir de hoje. Começa você buscar os dons espirituais. Eu te aconselho a buscar os 9 dons espirituais. Mas se você está com muita necessidade, né? Busque o discernimento dos espíritos. Pede a Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que o mesmo não lance em rosto. Então peça a Deus o dom de discernimento dos espíritos. E eu tenho a certeza que você jamais será enganada, jamais será enganado com os falsos profetas. Lembrando que quem vos fala, pastor Wagner que vos fala, não sou contra a profecia, não sou contra a visão e revelação. Pelo contrário, tem que ser de Deus. De Deus. Aqui mesmo, nessa quarentena, nessa pandemia que estamos vivendo ainda, abrimos o Facebook e vemos muitas pessoas profetizando profecias que não são de Deus.
Não são de Deus. Eu posso dizer com base bíblica. Não são de Deus. Por que eu digo que não são de Deus? Porque Deus, para falar com você, ele não depende que você venha compartilhar 10 vezes a minha live para ele falar com você. Sim ou não, irmão? Isso é questão de raciocínio. Então, o profeta, que se diz profeta, chega aqui, se você compartilhar essa live 10 vezes, Deus vai falar com você da seguinte forma. Pô, meu irmão, questão de... Nós somos seres pensantes, mente pensante. Nós somos seres racionais. Aí as pessoas vão lá e ficam compartilha 10 vezes. Para quê? Para que essa pessoa seja visualizada não sei quantas mil vezes? Para que venha ter mídia? Isso é de Deus? Isso não é de Deus, irmão. Então, se Deus ele quer falar com você, você pode estar no deserto, você pode estar no vale da sombra da morte, Deus vai mandar um profeta lá. Você pode estar num lugar ermo, Deus vai mandar um profeta lá. Sim, Se Deus quer falar com você, você pode ter certeza. Aonde você estiver, Deus vai mandar um profeta. Para com esse negócio de ficar correndo atrás de profeta, correndo atrás de profecia, e aí deixando a sua mente confusa, sem saber que direção tomar. Então, busque a palavra de Deus. Busque orientação diante da palavra. Tenha uma vida de oração. Tenha a sua devocional com Deus. Irmão, é relacionamento seu com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai direcionar você, vai direcionar a sua vida espiritual, vai direcionar a sua vida material, vai direcionar a sua vida conjugal, e eu tenho certeza que você será abençoado para a glória de Deus. Então nós terminamos aqui, são 10 horas e 17 minutos, terminamos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Assembleia de Deus MISPA, aqui na cidade de Macaé. Logo mais, às 18 horas, nós estaremos no nosso culto presencial, tá bom? Logo mais, às 18 horas, nós estaremos no nosso culto presencial. A igreja fica situada na Avenida Lagomar, número 470, bem no coração do Engenho da Praia, ali no meio, na Rua do Canteiro, tá bom? A partir das 19 horas, nós estaremos, às 19 horas não, às 18 horas, a partir das 18 horas, nosso culto começa às 18 horas e termina às 20 horas, tá bom? De acordo com o decreto municipal. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra também para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você é o nosso convidado. A entrada no templo, né, exige que você use máscara, tá bom? E os cuidados necessários, álcool em gel, o distanciamento, e nós estaremos lá adorando ao Senhor Jesus às 18 horas nesta noite de domingo, tá bom? Eu quero orar nesta manhã com você. Meus agradecimentos à irmã Grauciene, né? Deus abençoe, irmã Hilda Araújo, né? Irmã Mariângela, irmã Janaína, né? Irmã Elma, os irmãos que entraram aqui e participaram aqui da nossa EBD Online, tá bom? Domingo que vem nós estaremos aqui novamente na EBD Online a partir das 9 horas da manhã. Espero que você tenha gostado. Essa aula vai estar disponibilizada no canal do Facebook também, da nossa igreja, Ademispa Macaé, tá bom? Se você coloca lá no Facebook, você vai conseguir, no YouTube, perdão, você vai conseguir ver essa aula na íntegra também pelo YouTube, tá bom? A irmã pode me chamar aqui no PV aqui, que eu atendo a irmã, tá bom? Você que ficou alguma dúvida, é só me chamar no particular. Estamos aqui para atender os irmãos, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus, agradecer por esta manhã tão maravilhosa. Senhor, nós estamos na Tua presença, te agradecemos por este momento tão sublime, que é um momento de aprendizado. Eu acredito que é um dos melhores cultos da igreja, é a Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos, examinamos a Tua Palavra, porque o Senhor diz que devemos examinar, porque elas que a Ti testificam, Senhor, está lá escrito em João, e nós temos a certeza disso,
que o Senhor tem nos alertado, nos orientado, nos advertido contra, ó Deus, os falsos profetas. Que nesta manhã nós possamos, Senhor, nos alimentar a cada vez mais da Tua palavra e fortalecer o nosso espírito, Senhor, que para que possamos permanecer firme nos propósitos do Senhor para nossas vidas. Nos dê um restante de domingo abençoado na Tua presença. Venha abençoar, Senhor, cada lar, cada família aqui representada. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Assim nós te louvamos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Logo mais, às 18 horas, nós estaremos no nosso culto no nome de Jesus, tá bom? Eu vou passar para a irmã aqui o meu número, eu vou te passar aqui no privado, tá bom, minha amada? E aí a irmã pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, que a graça do Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o grande amor de Deus e as doces comunhão, consolação do Espírito Santo esteja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Os santos digam comigo, amém. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus.